Oi, gente, vamos continuar a conversar sobre a aposentadoria especial, examinando as disposições da Instrução Normativa 45 sobre esse assunto. No INSS, trabalham técnicos de seguro social, analistas do seguro social e também os médicos peritos. E os peritos médicos previdenciários, que aí na Instrução Normativa, né, nós já vimos na última aula, eles têm essa abreviatura aí, PMP, Perito Médico Previdenciário, eles têm que emitir um parecer técnico na avaliação dos benefícios por incapacidade e no caso de aposentadoria especial, os peritos médicos, eles fazem a análise médico-pericial dos benefícios de aposentadoria especial. E nessa análise médico-pericial, eles vão, incluir um relatório conclusivo quando se tratar de processo administrativo ou judicial, que trata da concessão, revisão ou recurso dos referidos benefícios. Então, o médico perito faz, análise médico-pericial e caso o segurado discuta administrativamente ou judicialmente o seu direito à aposentadoria especial, o perito vai, elaborar um relatório conclusivo dentro desse processo, seja ele administrativo ou judicial. Tá? Então, às vezes, você tem discussão quanto à concessão, quanto à revisão, ou muitas vezes são apresentados recursos contra as decisões do INSS e no âmbito desses processos tem que ser incluído este relatório conclusivo do perito médico previdenciário. Bom, o perito poderá, sempre que julgar necessário, solicitar as demonstrações ambientais de que trata o parágrafo 1º do artigo 254, que nós vamos ver em seguida. Então, laudo técnico de condições ambientais, relatório do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, relatório do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Além do PPRA, vocês ainda vão encontrar o PGR ou o PCMAT, tá? Que são, vamos dizer assim, irmãos do PPRA, especificamente nas áreas de mineração e da construção civil. O PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é elaborado com uma frequência anual. Ele é, na verdade, um programa permanente que a cada ano, na verdade, se emite um relatório. Então, a empresa ela é obrigada a manter o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais permanentemente, mas a cada ano ela fecha as análises emitindo relatório desse programa. É assim também com o PGR, com o PCMAT, enfim. Então, o perito, ele pode, sempre que ele julgar necessário, solicitar as demonstrações ambientais. Por quê? Porque o que o segurado leva no INSS para requerer uma aposentadoria especial é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse perfil, ele é emitido com base em laudo técnico, e a gente vai ver que pode ser emitido também com base no PPRA, no relatório do PCMSO, desde que esses relatórios contenham todas as informações exigidas no laudo. Então, o perito recebe o PPP do segurado, examina aquele perfil profissiográfico previdenciário e não consegue tirar todas as conclusões necessárias à concessão do benefício. O que ele faz? Manda pedir na empresa o LTCAT, o laudo técnico, o relatório do PPRA, o relatório do PCMSO e também outros documentos pertinentes à empresa responsável pelas informações, bem como o perito pode também inspecionar o ambiente de trabalho. Então, o PPP não é conclusivo, tem falhas, é necessário fazer uma inspeção no ambiente de trabalho. O perito médico poderá fazer isso, se dirigindo à empresa para providenciar essa inspeção. Bom, o perito médico previdenciário não poderá realizar avaliação médico-pericial, nem analisar qualquer das demonstrações ambientais de que trata o parágrafo 1º do artigo 254, que nós vamos ver em seguida, quando estas tiverem a sua participação nos termos do artigo 120 do Código de Ética Médica e do artigo 12 da resolução, número 1488 do Conselho Federal de Medicina.
Sabe-se que os médicos, eles mantêm diversas atividades concomitantes. Então, um indivíduo que ele é médico perito lá do INSS, ele pode também ser médico do trabalho e ele, né, naquele momento ou em momento anterior, ele pode ter sido responsável pela emissão de um laudo técnico de condições ambientais numa dada empresa. Ora, se foi ele que assinou aquele laudo técnico, não pode ser ele também a realizar a avaliação médico-pericial, nem qualquer outra demonstração que ele tenha assinado, demonstração ambiental. Seria, né, antiético. Bom, no anexo 11, tá, dessa análise, nós temos um campo justificativas técnicas. Nesse campo, deverá, né, estar um parecer médico do serviço ou seção de saúde do trabalhador, da gerência executiva, de forma clara, objetiva e legível, bem como a fundamentação legal que justifique a decisão. Então, nesse anexo 11, quem tiver a curiosidade de olhar na internet, vai ver que esse anexo 11, não sei se eu trouxe aqui, tá? Trouxe aqui um pedacinho dele. Ele diz respeito ao layout, com todas as informações exigidas, nessa análise e decisão técnica de atividade especial. Então, eu só trouxe um pedacinho aqui. Tem que ter o nome do segurado, tem que ter o número do benefício ou do processo, tem que ter um relatório conclusivo. Lembra que a gente falou do relatório conclusivo no caso de processo administrativo, processo judicial? E nesse relatório conclusivo tem que estar as justificativas técnicas e a fundamentação legal que levou o médico perito a essas conclusões que estarão lá nesse documento. Então, o campo justificativas técnicas deve conter parecer médico do serviço ou seção de saúde do trabalhador da gerência executiva do INSS, de forma clara, objetiva e legível e a fundamentação que justifique a decisão. Então, dentro do documento, nesse campo aqui que trata do relatório conclusivo, é exigida a justificativa técnica e a fundamentação legal que determinou, tá, aquela conclusão por parte do perito do INSS quanto à concessão ou não concessão da aposentadoria especial. Bom, os médicos peritos, eles também, tá, além dessa análise com relatório conclusivo para concessão do benefício de aposentadoria especial, eles têm que emitir representação administrativa. Vejam aqui no inciso 1, representação administrativa ao Ministério Público do Trabalho e ao Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, a antiga DRT, hoje Superintendência Regional do Trabalho, sempre que, em tese, ocorrer desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho que reduzem os riscos inerentes ao trabalho ou às normas previdenciárias relativas aos documentos LTCAT, CAT, PPP e GFIP, quando relacionadas ao gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, assim, quem autua a empresa por desobediência às normas de segurança e higiene do trabalho, quem aplica penalidades é o Ministério do Trabalho e Emprego, tá certo? Então, o que vai acontecer? O médico perito do INSS, ele recebe o PPP, ele pode examinar, né, laudo técnico de condições ambientais, relatório do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, relatório, né, do PCMAT, do PGR, de todos esses programas que vocês, na medida em que tenham curiosidade, vão encontrá-los nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, o médico perito, ele examina essas demonstrações ambientais. Caso o médico conclua que aquela empresa desobedeceu às normas, né, de segurança e saúde do trabalho, tá, no sentido, né, de não estar a empresa gerenciando adequadamente os riscos ocupacionais, o médico, ele não pode autuar, ele não pode aplicar penalidades, mas ele avisa a instância competente, ele avisa a Superintendência Regional do Trabalho através da emissão de uma representação administrativa.
Então, representação administrativa ao Ministério Público do Trabalho e ao Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho das superintendências, né, regionais do trabalho. Também o médico perito, ele vai emitir representação administrativa, RA é representação administrativa, aos conselhos regionais das categorias profissionais, com cópia para o Ministério Público do Trabalho competente, sempre que a confrontação da documentação apresentada com os ambientes de trabalho revelar indícios de irregularidades, fraudes ou imperícia dos responsáveis técnicos. Vejam, essas demonstrações, um laudo técnico de condições ambientais, que seria uma das demonstrações que o médico perito pode examinar, o laudo ele é assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Vamos dizer que o médico perito do INSS, ao examinar as demonstrações ambientais que foram assinadas por aquele médico, por aquele engenheiro do trabalho, de segurança do trabalho, se demonstrou que, quando se confronta aquela demonstração com o ambiente de trabalho, existe a conclusão de indícios aí de irregularidade, fraude, imperícia. O médico perito INSS representa contra esses profissionais aos respectivos conselhos, ao Conselho de Medicina, ao Conselho Regional de Engenharia. Também o perito vai ter que emitir, dessa vez, representação para fins penais, tá? Aqueles 2 primeiros casos foram de representações administrativas. Aqui é caso de crime, então o médico perito ele vai emitir uma representação para fins penais ao Ministério Público Federal ou Estadual competente, sempre que as irregularidades previstas no que diz respeito ao gerenciamento dos riscos ambientais ensejarem a ocorrência em tese de crime ou contravenção penal. Por exemplo, a empresa não obedecer às normas, né, de segurança do trabalho é considerado como contravenção penal. Se verificar que uma empresa agiu com dolo e existe ali uma tese de crime, vai haver também aí uma representação fiscal para fins penais. E vai também o médico perito emitir uma informação médico-pericial à Procuradoria Federal Especializada, que atua junto ao INSS, nas gerências executiva ou superintendência regional a que está vinculado o médico perito, para fins de ajuizar, atenção, ajuizar a ação regressiva contra empregadores ou subempregadores quando identificar indícios de dolo ou culpa destes em relação a acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, incluindo o gerenciamento ineficaz dos riscos ambientais, ergonômicos e mecânicos ou outras irregularidades afins. Então, sabe-se que quando se verifica que a empresa onde trabalha aquele indivíduo, ela, né, agiu com dolo, né, ou até de forma negligente, de forma, né, a ter culpa pela ocorrência de um acidente ou de uma doença ocupacional, porque ela não cuidou do gerenciamento dos riscos ambientais, não obedeceu às normas de segurança e de higiene do trabalho, e isso acabou provocando um acidente ou causando, né, no decorrer do tempo, uma doença do trabalho ou uma doença profissional, o médico perito vai emitir uma informação médico-pericial direcionada à Procuradoria Federal Especializada para que a Procuradoria possa ingressar em juízo, ingressar na Justiça com uma ação regressiva contra aquela empresa, visando ressarcimento, tá, dos benefícios que vão ser pagos pela Previdência Social. Então, quando é caso de acidente do trabalho, lembrar que o INSS paga os benefícios, mas que é possível acontecer 2 tipos de ação. Uma é aquela ação, né, no âmbito da Justiça do Trabalho, onde o próprio trabalhador vai, né, a sua família vai em busca de reparação na Justiça do Trabalho, tendo em vista o dolo ou culpa do empregador. Uma outra ação que pode acontecer é uma ação regressiva
né, impetrada pelo INSS através da Procuradoria Federal Especializada contra aquela empresa que agiu com dolo ou culpa e acabou, por conta disso, provocando uma situação de acidente, de doença do trabalho, ou onde se verifica o gerenciamento ineficaz dos riscos ambientais, ergonômicos e mecânicos. A perícia avisa a Procuradoria do INSS. Vamos lá. As representações, né, seja representações administrativas, seja representações fiscais, né, as representações fiscais, nas representações aqui, ó, para fins penais, representação para fins penais, quando é caso de crime ou contravenção, tá? Elas vão ser remetidas por intermédio de um serviço ou seção de saúde do trabalhador que existe na gerência executiva. Esse serviço ou seção de saúde do trabalhador vai ter que enviar cópia da representação de que trata esse artigo à unidade local da Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS e também, né, enviar um comunicado conforme um layout de comunicado que tem nesse anexo 19 sobre sua emissão para o sindicato da categoria do trabalhador. Então, quando essa seção ou serviço de saúde do trabalhador recebe essas informações, recebe a representação, né, para encaminhar, seja representação administrativa, seja representação penal, vai enviar cópia dessa representação, tá, à Receita Federal, à Procuradoria Federal Especializada e vai emitir um comunicado sobre a emissão dessa representação ao sindicato da categoria do trabalhador. A Procuradoria Federal Especializada, junto ao INSS, deve emitir um comunicado para o sindicato da categoria do trabalhador para as ações regressivas decorrentes da informação médico-pericial. Então, quando a Procuradoria ela recebe uma informação médico-pericial e vai entrar com uma ação regressiva, ela também comunica ao sindicato da categoria do trabalhador que vai ser, né, impetrada essa ação regressiva contra o empregador. A Procuradoria Federal Especializada, junto ao INSS, deverá auxiliar e orientar a elaboração das representações de que trata esse artigo sempre que solicitada. Então, que fique claro, existem dois tipos de representação: a representação administrativa e a representação penal. A representação penal só vai ser emitida quando houver a tese de crime ou contravenção. E existe uma terceira hipótese de documento, que é essa informação médico-pericial, que é para subsidiar as ações regressivas contra empregadores que agiram com dolo ou culpa. A aposentadoria especial, ela pode ser cessada quando o indivíduo permanece ou retorna à atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, isso acontece a partir de 29 de abril de 95, data da publicação dessa lei aqui, 9.032. Então, a aposentadoria especial requerida e concedida a partir de 29 de abril de 95, data da publicação da Lei 9.032, em virtude da exposição do trabalhador a agentes nocivos, será cessada pelo INSS se o beneficiário permanecer ou retornar à atividade que enseja a concessão desse benefício na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma da prestação de serviço ou categoria de segurado. Então, o indivíduo se aposentou especial por conta de exposição a agente nocivo à saúde ou à integridade física durante 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Se aposenta especial, não há impedimento de que ele volte a trabalhar, mas tem que ser numa atividade sem exposição a agente nocivo que prejudique a saúde dele. Mas vai que esse indivíduo retornou à atividade ou permaneceu em atividade com exposição a agente nocivo que prejudique a saúde ou a integridade física, essa aposentadoria vai ser cessada pelo INSS, ok? Vamos lá.
A cessação do benefício de aposentadoria especial ocorre da seguinte forma: a partir de 3 de dezembro de 1998, tá? Por conta dessa MP 1729, que virou a Lei 9.732, para as aposentadorias concedidas no período anterior à edição do referido diploma legal. Então, aqui é o seguinte: o benefício, hoje a lógica é o seguinte: cessa a partir do momento que ele retornou à atividade. Mas, né, como houve uma mudança de tratamento, antes esse benefício não cessava, com as mudanças da legislação ele passou a cessar quando do retorno à atividade especial, nós temos, né, 2 momentos no tempo a considerar. Então, quando for uma aposentadoria especial concedida em período anterior à edição da Lei 9.732, tá? A cessação se dá a partir da chegada dessa lei. Então, de 3 de dezembro de 98 em diante. Descobriu que a pessoa trabalhava, tinha retornado à atividade especial desde 97, tá? Então, ela estava em 97, 98, 99... trabalhando de novo em atividade, né, sujeita a agentes nocivos, depois de ter se aposentado especial. O que vai acontecer? A cessação, embora ele já viesse trabalhando em 97, 98, 99, a cessação vai ser a partir de 3 de dezembro de 98, da aposentadoria, e não do retorno à atividade que havia acontecido em 97. Adiante, tá? Veja só. A partir da data do efetivo retorno ou da permanência para as aposentadorias concedidas a partir de 3 de dezembro de 98. Então, o indivíduo começou a trabalhar, né, depois de aposentado especial, numa atividade especial no dia 3 de janeiro de 1999. 3 de janeiro de 99. A Previdência descobre isso em 2003. A cessação vai se dar desde o retorno à atividade, tá? Então, né, você tem a cessação com devolução dos valores recebidos a partir da data do retorno da atividade. Então, a cessação do benefício tem que ser precedida de procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa do segurado. Então, ele vai, né, ser notificado quanto à cessação, vai ter como entrar com defesas, né, e também como entrar com recurso contra a decisão do INSS. Os valores indevidos recebidos deverão ser devolvidos ao INSS na forma do artigo 154 e 365. Então, esses artigos, eles tratam do que pode ser descontado do pagamento de benefícios, tá? Como é que se faz desconto, inclusive do salário do trabalhador, e também se trata aqui da obrigação que a empresa tem, quando solicitada pelo INSS, de proceder ao desconto no salário do trabalhador. Então, o indivíduo voltou a trabalhar numa dada empresa, está recebendo o salário daquela empresa, e ele é um aposentado especial. Ele aposentou especial, foi trabalhar naquela empresa com exposição a condições ambientais que prejudicam a saúde dele. A aposentadoria especial dele vai ser cancelada desde a data que ele voltou à atividade especial. Então, ele vai ter valores a devolver ao INSS. O INSS, em vez de solicitar a devolução dele, vai notificar a empresa para que a empresa providencie o desconto na remuneração do empregado e a empresa devolva valores ao INSS. E a empresa é obrigada a fazer isso quando solicitada. As condições de trabalho que dão ou não direito à aposentadoria especial deverão ser comprovadas pelas demonstrações ambientais e documentos a estas relacionados, que fazem parte das obrigações acessórias dispostas tanto na legislação previdenciária quanto na legislação trabalhista. Então, né, como é que se sabe que numa empresa existem condições de trabalho que envolvem exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade física? Isso vai ter que ser comprovado pelas demonstrações ambientais e também pelos documentos que geram essas demonstrações ambientais.
As demonstrações ambientais, os documentos a estas relacionados, são, entre outros, os seguintes. PPRA, nós já falamos sobre ele, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Que é utilizado no lugar do PPRA na mineração. PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? E aí você vai ter toda aquela ordenação de exames que geram atestados, né, de saúde ocupacional. É no âmbito desse programa que existem os ASOS, tá? Vai se fazer, né, exame na admissão, então vai ter um atestado de saúde ocupacional relativo à admissão, mudança de função, retorno de licença, na hora da demissão, né, para monitorar a saúde do trabalhador. Temos o laudo técnico de condições ambientais e o perfil profissiográfico previdenciário, que o perfil profissiográfico previdenciário, ele pode ser emitido com base no laudo técnico de condições ambientais, mas também com base nesses outros demonstrativos ambientais, desde que esses outros demonstrativos contenham todas as informações que a lei exige sejam incluídas no laudo técnico. Bom, os documentos referidos nos incisos 1, 2, 3 e 4, PPRA, PGR, PCMAT, tá? E o PCMSO, poderão ser aceitos pelo INSS desde que contenham os elementos informativos básicos constitutivos do LTCAT. Gente, eu escrevi aqui embaixo e voltei a página, tá? Isso aqui eu escrevi exatamente para não voltar, vocês estão vendo aí. PPRA, PGR, PCMAT e o PCMSO, os seus relatórios, desde que contenham as informações sobre condições ambientais de trabalho, né, agentes nocivos presentes, mensurações quando exigidas, tá? Quantificação, portanto, ou qualificação do agente, né, no sentido de que a simples presença daquele tipo de agente produz mal à saúde do trabalhador. Também a questão da utilização de equipamentos de proteção coletiva, de medidas administrativas, medidas de organização do trabalho, equipamentos de proteção individual utilizados e sugestões quanto à utilização. E também determinar se eles, né, eliminam ou neutralizam a nocividade presente no ambiente de trabalho. Tudo isso tem que estar nesses documentos para se poder aceitá-lo no lugar do laudo técnico para gerar o perfil profissiográfico previdenciário. Os documentos referidos no parágrafo 1º desse artigo serão atualizados pelo menos uma vez ao ano, quando da avaliação global ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, por força das determinações contidas nessas normas todas do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, teve mudança de layout, aquisição de máquinas novas, tá? Reformas estruturais no ambiente de trabalho, aumentou o pé direito, criou parede, abriu porta, abriu janela, tá? Então, isso tudo deve ser levado em conta. Então, a lógica é a atualização pelo menos uma vez por ano. Mas se houver mudanças, tá, no ambiente de trabalho ou na organização do trabalho, é preciso atualizar as demonstrações ambientais mais cedo. Esses documentos relativos às demonstrações ambientais, emitidos em data anterior ou posterior ao exercício da atividade do segurado, poderão ser aceitos para garantir direito relativo ao enquadramento de tempo especial, mas serão aceitos após a avaliação dessas informações por parte do INSS. O indivíduo trabalhava com exposição a agentes nocivos e a empresa não tinha emitido a demonstração ambiental oportunamente, tá? Então, diante, né, de uma situação posterior, de constatar que ela estava, né, irregular, que estava, né, omitindo
informações necessárias, inclusive para que o trabalhador se aposentasse especial, ela contrata um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, para emitir o laudo técnico e depois, né, emitir o PPP. Então, isso daí vai ter que ser objeto de análise por parte do INSS. Então, se usar demonstração ambiental posterior ou anterior, não é aceita essa demonstração incondicionalmente, passa por uma análise. As informações constantes no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, serão observadas para fins de reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Então, nós mais uma vez temos remissão ao artigo 19 do regulamento e aqui também ao parágrafo 2º do artigo 68 do regulamento da Previdência Social. Então, na GFIP, que é encaminhada ao INSS todos os meses pelas empresas, o trabalhador exposto a agente nocivo, ele tem a identificação dessa condição quando a GFIP é informada. Existe um código chamado Código de Ocorrência, onde se registra num campo, lá, né, ao lado lá do nome do trabalhador, se existe ali exposição a agente nocivo que enseja o direito à aposentadoria especial em 25, 20 ou 15 anos. Então, o INSS recebe um documento declaratório da empresa, que é entregue todo mês, na verdade ele é transmitido pela internet. O INSS recebe esses documentos, vão povoar essas informações dos documentos chamados GFIP, vão povoar o CNIS. Então, a GFIP leva informações para o CNIS e nessas informações que vêm na GFIP, existem códigos que demonstram que o indivíduo ali, né, está exposto a agente nocivo, que informam, na verdade, que ele está exposto a agente nocivo. E o INSS, tá, ele vai observar essas informações, mas não há impedimento de que o INSS cheque aquelas informações. Olha o que diz o parágrafo 1º. Fica assegurada ao INSS a contraprova das informações, né, prestadas pela empresa através da GFIP, né, eu acho que a gente já comentou aqui, GFIP é Guia de Recolhimento do FGTS Informações da Previdência. Então, fica assegurada ao INSS a contraprova das informações referidas no caput, que foram informadas pelas empresas, estão agora no CNIS, no caso de dúvida justificada, promovendo de ofício a alteração do CNIS. Olha aqui, promove de ofício a alteração do CNIS, desde que comprovada mediante o devido processo legal. Então, o INSS, ele pode investigar aquela situação, tá? Para fazer a contraprova, demonstrar que não existe ali exposição a agente nocivo, que dê direito à aposentadoria especial e fazer a alteração de ofício daquelas informações prestadas pela empresa que estão no CNIS. Então, o INSS vai lá, checa se é verdadeira a informação, constatando que não é procedente aquela informação, altera a informação do CNIS, tá? E, obviamente, isso passa pelo devido processo legal. A empresa tem direito a se defender, a entrar com recurso. As demonstrações ambientais que nós vimos, em especial o LTCAT, devem embasar o preenchimento da GFIP por parte da empresa. Eu espero que a informação que a empresa presta ao INSS nesse documento chamado GFIP seja compatível com aquelas que estão no laudo técnico de condições ambientais e nas demais demonstrações ambientais. E também nos formulários legalmente previstos para reconhecimento dos períodos alegados como especiais. Por que ele não fala logo em PPP? Porque o PPP é de uso mais recente, o perfil profissiográfico previdenciário. No passado, o que o trabalhador levava ao INSS eram formulários, né, criados pela Previdência Social, com campos, né, para colocar ali qual era, né, o agente nocivo, qual era o tempo assegurado de aposentadoria especial. Então, foram vários os formulários no decorrer do tempo, depois que passa a se utilizar o perfil profissiográfico previdenciário para que o trabalhador leve até o INSS esse PPP para comprovar que ele tem direito à aposentadoria especial. Então, veja, esses formulários, o laudo técnico,
devem ser usados para que a empresa informe na GFIP, olha, conforme laudo técnico, eu examinei aqui, conforme perfil profissiográfico, PPRA, eu tenho um trabalhador aqui que está exposto a agente nocivo, temperatura normal e tem direito a se aposentar com 25 anos, aposentadoria especial com 25 anos de tempo de contribuição, tá? A empresa deverá apresentar, sempre que solicitado pelo INSS, as demonstrações ambientais, para que o INSS possa checar efetivamente se aquela informação na GFIP está correta. Bom, o artigo 256, nós vamos conversar sobre ele na nossa próxima aula. Até lá!